Paz do Senhor. Então nós estamos aqui para gravarmos sobre a sexta igreja do Apocalipse, como nós temos estudado nessa sequência, e não vai dar para fazer ao vivo por conta que o dispositivo do Face no ao vivo está dando muita pressão e caindo aqui. A internet que eu tenho ela não é a suficiente. Então estou gravando o vídeo e vou mandar e postar no Face ou no canal no meu canal no YouTube. Mas nós vamos falar hoje da igreja da Filadélfia, a igreja de Filadélfia. E Apocalipse 3:7 diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Então Jesus vai se identificando como santo e onipotente e soberano, porque ele tem as chaves de Davi, chave de autoridade na revelação, a chave de autoridade sobre a nação de Israel, porque ele é da descendência de Davi, Davi era um israelita, e Deus fez a promessa de Davi que levantaria sempre sucessão real e que não faltaria quem se assentasse no trono de Davi para o representar. E Jesus é aquele que de fato representa a promessa de Deus para Davi como para Abraão. Ele tem essa autoridade histórica e profética, como ele também tem soberania de fechar e ninguém abrir, de abrir e ninguém fechar. E ele está se identificando para a igreja de Filadélfia com essa autoridade. E de fato, a igreja precisa confiar na autoridade profética e soberana de Jesus. Nós não dependemos da nossa própria força, nem do nosso intelecto e nem da nossa formação. Nós dependemos da autoridade profética e da autoridade da onipotência e da soberania de Cristo. Ele é quem cuida da igreja. E ele continua dizendo: Conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. Então, quando ele se identifica com essa autoridade soberana, ele diz que para essa igreja ele tinha uma porta aberta. Essa porta aberta é uma simbologia de oportunidades dadas por Deus. Então, era uma igreja que estava recebendo de Deus uma oportunidade para um grande ministério, uma obra fantástica. Ele colocou essa porta aberta, como também nós precisamos entender como igreja que as oportunidades elas aparecem pelas circunstâncias, as oportunidades aparecem por pessoas que nos dão oportunidade, mas há oportunidades que são únicas e provêm de Deus. Essas a gente não pode abrir mão. A igreja precisa ter um olhar espiritual ativo e nítido para entender e compreender a ação de Deus no tempo, o que Deus está fazendo, que porta ele tem aberto para nós como igreja, e que de fato quais são essas oportunidades que ele tem dado para a sua igreja, para que nós possamos passar por essas oportunidades e termos um ministério bem sucedido. Então, para isso a igreja precisa estar em atividade espiritual. Muitas igrejas estão passando perrengues ou até estão vazias porque os cristãos deixaram de ter essa sintonia com aquele que abre as portas. Ele é quem abre as portas para a igreja, para o cristão, é ele quem fecha também. Nós precisamos entender que Deus ele tanto abre como ele fecha. Ele abre porque ele quer fazer algo grande e ele fecha algumas oportunidades ou portas porque talvez se passarmos no momento por tais oportunidades nós corremos o risco de fracassar, ou até mesmo de se distanciar do principal, que é a vida espiritual. Mas ele é soberano, ele tem tanto poder de abrir como de fechar. E essa porta que ele abre para essa igreja de Filadélfia é por um motivo também. Era uma igreja que ele mesmo diz aqui: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Possivelmente a igreja de Filadélfia fosse uma igreja pobre, uma igreja fraca, uma igreja composta de pessoas que não tinham muita influência na sociedade, que não tinham muito intelectuais nessa igreja. Era uma igreja composta de pessoas simples, uma igreja muito simples,
Mas o Senhor, nessa simplicidade, promete uma oportunidade que outros grupos não teriam. Mesmo na fraqueza, na simplicidade, Deus estava prometendo algo grande e poderoso para essa igreja. E nessa pouca força, nessa simplicidade dessa igreja, eles não negavam a carência que eles tinham de Deus e nem negavam o nome de Jesus. Mesmo em meio à perseguição, a injúrias, as recalques circunstanciais, era uma igreja firme, fiel ao seu Senhor. Isso também nos mostra que o cristão precisa guardar sua fidelidade a Deus, mesmo em meio às circunstâncias. Ele continua dizendo: eis que farei, e alguns dos que são da sinagoga de Satanás, ou seja, pessoas que estavam se opondo à igreja, desses aí mesmo, que se declaram judeu, mas não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então Jesus promete, diante dos inimigos da igreja, guardar a igreja e fazer com que esses inimigos saibam de que o Senhor é por essa igreja, Filadélfia, uma igreja simples, uma igreja fiel, uma igreja que não havia negado o nome do Senhor, que estava guardando a fé. O Senhor ia mostrar a todo mundo que o Senhor era por essa igreja e amava. E de que forma ele ia fazer isso? De forma soberana, abrindo essa porta, fechando portas, mostrando de que o sobrenatural dele estaria na vida desse povo. Por que razão? Porque era um povo dependente de Deus e que guardava a doutrina do Senhor. É tanto que no verso 10 ele diz essa razão: porque guardastes a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Eles guardavam a palavra do Evangelho na perseverança. Eles guardavam não por um tempo, mas por todo o tempo. Então esse também é um detalhe. Às vezes você recebe uma palavra hoje e amanhã esfria nela. Isso não é perseverança. Perseverança é quando eu recebo, sei o que Deus está falando comigo, então eu vou guardar a palavra. E vou viver segundo essa palavra até o fim da minha vida. Então ele diz que essa igreja tinha essa característica de perseverar na palavra. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ele promete guardar o povo que está em tribulação. Por quê? Porque o povo está guardando a palavra. Aquela igreja guardava a palavra. Eis também um grande segredo espiritual. Nós não podemos ficar apenas no ouvir, se embelezar com o sermão. Precisamos guardar e viver pela fé aquela palavra que nos é ministrada e perseverar nela. E aí seremos guardados dessas tribulações da vida. É promessa do Senhor aqui para a igreja de Filadélfia. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui eu vejo um alerta. Não é uma reprovação, mas é um alerta. Olha, guarde o que tu tens. E de fato nós estamos vivendo um tempo que a igreja precisa guardar e conservar a doutrina, a palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo em que há uma apostasia na vida dos crentes. Os crentes estão abandonando a vida de oração, a palavra, os bons costumes de santidade, estão vivendo a vida relapsa. E o Senhor diz: guarde o que tens, porque eu venho sem demora. E ele está vindo para buscar um povo que é seu. Ao vencedor faloei coluna no meu santuário, no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito Santo está falando aqui aos cristãos da cidade de Filadélfia, no contexto aplicado à igreja hoje, que eu chamo a igreja fiel, a igreja ortodoxa, a igreja que guarda a doutrina de Deus, o testemunho da perseverança da fé, e que tem armazenado no coração toda a palavra de Deus e perseverado nos fundamentos apostólicos. Porque nós estamos vivendo um tempo em que o cristianismo ele tem sido um cristianismo apostata, ou seja, as pessoas não estão guardando o evangelho com perseverança, estão mudando como se muda de roupa, as tendências teológicas têm sido reformuladas. Eu vejo também os cristãos que não estão conservando o seu comportamento como vida cristã, muitos têm se prostituído, se vendido a vícios,
tem vivido uma vida secularizada, não tem mais aquela intimidade com Deus, não tem mais vida devocional. Quando vão aos cultos, não estão ali a fim de ouvir a voz de Deus, estão apenas de viver um momento social, um círculo social. É apenas uma convivência entre os humanos e, diga-se de passagem, uma convivência péssima, porque há intrigas, invejas, falatório, adultérios entre esse povo que deixou Deus de lado, mas é um povo que tem a placa de ser igreja. Por isso que a igreja de Filadélfia precisa ser ressuscitada nos dias de hoje. Um povo humilde, que não nega o nome do Senhor e que guarda a doutrina do Evangelho. Porque o Senhor está vindo. Então você que está me ouvindo, guarde o que tu tens. E abra o seu coração. Eu estou dando essas pequenas exposições das igrejas no livro do Apocalipse, mas leia, estude e faça uma avaliação do teu viver. Porque o nosso Senhor está vindo sem demora. Shalom Adonai. E até uma próxima oportunidade.